Olá, minha gente, esse é mais um programa, o podcast O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e fala sobre todos os temas da carreira humana, né? Muita gente tem uma visão muito bitolada, muito obtusa do que é a palavra de Deus. E, na verdade, ela cerca todos os temas que envolvem a vida do indivíduo, do ser humano, em qualquer aspecto, seja emocional, seja físico, seja espiritual, financeiro, enfim. E por isso aqui tem sido marcado esse programa com temas relevantes. E hoje, daqui a pouco, vem um tema muito especial. Já quero convidar você para curtir aí o nosso canal, dar o seu like, apertar o sininho para receber as notificações. Todas as vezes que estivermos ao vivo, você estará conosco. Então, nos ajude. É um projeto novo, começando do zero para chegar aos objetivos que estejam no coração de Deus. E você, telespectador, internauta, você que interage conosco, participando também. Se você quer aprender, esse é o seu ambiente de aprendizado. Estamos juntos? Então vamos lá. Está sempre aqui os âncoras, os responsáveis por esse programa, meu amigo capelão Jorge Lacerda. Olá, meus amigos. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez para mais um programa que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e o seu coração. Preste atenção, dá um like, multiplica, transmite isso para todo mundo aí que eu tenho certeza que Deus já está agindo. Isso aí. E abre agora a câmera também, nada mais nada menos que Guilherme Pamplona, que também tem uma marca aí registrada nos programas para abençoar a sua vida. É bom estarmos juntos para podermos interagir com você que tem nos acompanhado e vai acompanhar nossos programas e nosso podcast. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso círculo de debate. É verdade, vamos lá então, gente. Olha só, o tema de hoje nada mais, nada menos especial, porque nós tentamos interagir com o nosso momento, com o nosso contexto, com a nossa época. Tentamos fazer o que já foi dito, né, por um erudito do grande período histórico do cristianismo, ter o jornal numa mão e a Bíblia na outra, pegando a cena antiga, aplicando a cena moderna. Fazendo como Davi no Salmo Atos 13, verso 36, diz que Davi serviu a Deus de acordo com o desígnio de Deus e conforme a sua geração. Fazendo a leitura do seu tempo e não ficando à mercê, nem a quem e nem além do seu tempo. Esse é um desafio para a igreja pós-moderna. Porém, queremos comunicar com você jovem, você adolescente, você meu irmão, enfim, em linhas gerais, você que acompanha o nosso trabalho. Mas vamos lá, queridos amigos, falar sobre o tema de hoje. E o tema de hoje nada mais é a importância do voto na democracia. Né? Qual a importância? Um período que vivemos, um período de eleições para a presidência, para senadores, deputados federais e estaduais, para compor o pleito, né, do nosso país. Pastor Pamplona, qual a importância do voto para a democracia? E vamos começar o nosso bate-papo aqui. Uma das características da democracia é exatamente esse exercício. Eu acredito que nada mais importante para o cidadão exercitar a cidadania do que o próprio voto. Então, isso é algo realmente, é um marco histórico, é um pilar da democracia. Eu não dei nem tempo dele rodar a musiquinha, né? E já entrar. Mas você diz, homem, que não tem democracia? Como é que é isso? Não, tem e não tem, né? É porque o problema é a nossa democracia brasileira tem uma característica, cada povo tem uma característica diferenciada. A questão é que a gente sabe, de acordo com a nossa legislação eleitoral hoje, só quem é eleito pelo voto direto é o presidente, é o governador, é prefeito, se eu não me engano, senador também. Agora, os outros, deputado estadual, deputado federal, vereador, se eu não me engano, são o voto o quê? Proporcional dos partidos. Essa que é a grande dificuldade, porque aí os partidos procuram o quê? Alguém que puxe voto, por isso que tem um montão de artista, um montão de gente aí que também é preocupado com a democracia, quer participar desse processo que é lícito, todo mundo, a cidadania implica em direitos e deveres. Se a gente a gente só quer saber dos nossos direitos, esquece dos deveres. Para mim, o voto é um dever de todo cidadão, porque ele vai colocar lá no parlamento, vai colocar lá nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nos governos, na presidência da República, no Senado, pessoas para nos representar. Só que, como não é voto direto para todo mundo, os partidos procuram o quê? Um que puxe voto.
Então, você procura uma pessoa famosa, ou então um político que já tem uma carreira que sabe que ele vai ser eleito com bastante votos. Então, ele é eleito com 1 milhão, 2 milhões de votos. 1,5 milhão, que é o que foi do outro. E ele, por causa disso, proporcionalmente, ele vai puxando o quê? Mais 5, 6 do partido dele, porque é a proporcionalidade. E os outros? Tem gente, às vezes, que recebe muito mais voto do que esses 5 do partido dele, que é de outro partido. Mas como o voto não é direto, o que acontece? É proporcional, uma pessoa deixa de entrar em relação à outra. É bem verdade que melhorou do último pleito para cá. Por quê? Agora tem que ter um percentual mínimo também para entrar, porque senão tinha gente que já entrou com 200 votos. Meu Deus. Né? Mas, independente disso, eu queria dizer que na democracia, né, apesar do nome demo, né? Então, democracia, se fosse bom, seria teocracia, do meu ponto de vista bem, porque democracia parece que é demônio que está envolvido, não sei o quê. E, às vezes, a gente vê uns por aí. Né? Mas a questão não é essa, não. A questão é se nós não ocuparmos nosso espaço, não nos envolvermos com o pleito maior da democracia, que é o cidadão saindo de sua casa para votar no seu representante, independente de qualquer coisa, sabe o que vai acontecer? Outras pessoas vão votar. Não adianta a gente deixar de votar, não adianta voto de protesto, porque elege uma pessoa que, às vezes, não está capacitada, não adianta a gente botar nulo ou branco, que vai favorecer só quem interessa ao poder. E tem muita gente aí que tem alguns interesses escusos, e não o bem da população. Isso, desde quando a democracia foi criada lá na Grécia Antiga, existe isso. Então, valorize seu voto. Tá? Ore a Deus, veja o partido, veja o candidato, não veja só o candidato, não veja só o partido. E hoje está tudo aberto, a filosofia do partido. O candidato está naquele partido, vai seguir a filosofia do partido. Então tome cuidado, às vezes o candidato é bom, mas está no partido errado. Às vezes ele é ruim, mas está no partido bom. Vamos lá, então. Antes de partir para a problemática, tem um suspense aí, polêmica, né? Antes disso, bom, se demo é povo, cracia é governo. Então, Guilherme, a democracia seria o governo do povo, para o povo e pelo povo, e em prol do povo. E, na verdade, esse povo parece até que é uma figura, né, metafórica, inexistente, que acaba sendo massa de manobra de todos. Né? Então, me parece que existem algumas questões. O judicialismo no Brasil hoje ele parece mais político do que propriamente a proposta que exerce. Então, parece que cria-se burocracias, cria-se a lei do caos para se estabelecer o domínio e o controle. Enfim, vale pensar, né, que democracia nós temos hoje no Brasil, na sua perspectiva. O Coronel falou uma coisa interessante desde a época dos gregos, né? Porque esse voto enquanto exercício da democracia, alguns historiadores vão remontá-los aos celtas, aos hindus, né? Mas tem os registros de que o estado de Atenas, né, a cidade-estado de Atenas, lá no século V a.C., e somente 1/5 da população estava habilitado ao voto. Quando nós vamos avançar, chegamos no Brasil, o voto é democrático, mas votar não é democrático. Sim, que é obrigatório. Porque, entende? Deveria ser livre, né? Deveria ser-lo, mas voluntário. Até onde essa democracia do votar seria útil, seria bom. Por quê? É uma cidade aqui na América do Sul, com cerca de 30 milhões de habitantes, de eleitores, 11 milhões foram para as urnas, e como votar é democrático, né, o exercício 20 milhões ficaram de braços cruzados. E quem foi votar foram exatamente a turma do contra, a turma do mal, vamos dizer assim. Por isso que temos que votar. Agora estão mudando a Constituinte, e os 20 milhões que ficaram em casa agora que acordaram, já é tarde. Então, tem os dois lados, tem o lado ruim dos dois lados, vamos dizer. Porque a gente vive no Brasil uma manipulação da cultura, do saber, da informação, ou seja, há uma escola, há uma fábrica de analfabetismo em todos os sentidos, entendeu? Então, isso serve de manipular, a massa acaba servindo de manipulação para essa turma. Então, para nós falarmos em democracia, é uma coisa muito complexa com relação a toda essa estrutura que a gente vive hoje no Brasil. É verdade, entendeu? Mas antes da gente pegar a parte que eu acho que vai ser a parte, o ápice desse programa de hoje, ainda indo, como diz o mineiro, comendo pela parada, vamos pensar o seguinte:
Na verdade, a gente percebe que o voto ele acaba sendo manipulado, né? Mas antes da gente partir para uma questão que eu acho muito importante a gente falar no momento que estamos vivendo, vamos descortinar isso à luz da Bíblia agora, já que é o que a Bíblia diz, é o que você está vendo aí, nosso internauta, nosso telespectador, você que está acompanhando o programa. O que ocorre? Biblicamente, né, as pessoas falam, poxa, a igreja, pastor, política, deixa a política para os políticos e deixa a igreja e o sacerdócio para os pastores. Pastor não pode se envolver com política, e crente e tal e tal. Vamos pensar um pouco nisso? Vamos construir esse pensamento aí. Todo mundo falando, vamos falar junto aqui sobre isso. Eu só queria destacar uma coisa antes só desse momento, dizer assim, ó, com todas as dificuldades e problemáticas da democracia, é melhor o povo participar de alguma forma do que deixar de participar. Senão, aí é que desengola tudo, que aí quem está no poder vai tomar o poder e vai falar assim, é isso que eu quero que faça. Então, com todas as dificuldades, nós somos batistas. A Igreja Batista funciona assim, a gente leva tudo para a Assembleia, o pastor não tem a última palavra. Então, a gente leva a Assembleia, a gente ora, aí bota em votação e a maioria decide. O que decidiu, está decidido aquilo que vai ser feito. E assim que deveria ser, né? Esse é o nosso sonho brasileiro, de que a população chegue a um amadurecimento. Realmente fosse ouvida, né? Fosse ouvida e representada. Mas nós temos 500 e poucos anos, né, de existência. Nós ainda somos um país jovem em relação aos outros. Nesse aspecto. Nós viemos do quê? Do reinado, depois até chegar à república, e estamos amadurecendo ainda. Outros países mais antigos não resolveram esse problema ainda? Verdade. Entendeu? Não adianta voltar para o reinado, não adianta colocar alguém que... Agora, tem que ir fazendo os ajustes e ouvir a população. Ouvir a população, ouvir o que nós queremos. E isso é que está acontecendo. Tem alguns representantes, por causa dessa proporcionalidade, vamos dizer assim, que às vezes estão lá, mas não estão nos representando. Estão representando eles mesmos e outros interesses. Verdade. E todos, não fica espaço vazio. Não tem espaço vazio. Se nós não ocuparmos o nosso espaço na sociedade, como cristão, como servo de Deus, porque nós estamos aqui, ó, nossa ligação é com o céu, mas também é com a sociedade, com o ser humano, com o próximo. Se nós não influenciarmos a sociedade para que ela melhore, seja uma sociedade melhor, o que nós estamos fazendo aqui? Verdade. Até para cooperar contigo, Guilherme, também entrar, o que acontece? Já começa por aí a tua fala. Tiago 1,27. Sim. A verdadeira religião para com o nosso Deus e Pai é essa, né? Guardar-se incontaminado do mundo, visitar os órfãos e as viúvas. Ou seja, ela tem um aspecto vertical e tem um aspecto horizontal. Sim. No aspecto vertical, é guardar-se contaminado do mundo, é vida com Deus. E no aspecto visitar órfãos e viúvas, ou seja, é o aspecto horizontal, é cuidar do próximo, a necessidade das pessoas. Então, na verdade, o que ocorre? É participativo, né? A igreja tem que ter o coração no céu, mas o pé está no chão, o pé está na terra. E muita gente não quer que essa igreja tenha pé no chão. Quer que essa igreja vive no mundo da maionese e da fantasia. Então, esquece do texto de Mateus 22, 21, 21, 22, que vai dizer o seguinte, eu posso estar trocando aqui um trocadilho, né? Porque um vai dizer assim, ó, tudo que pedir oração, crendo recebereis. Mas o outro diz, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, Jesus ele faz uma dissertação clara e objetiva que tem coisa que é de Deus e tem coisa que é do governo temporal, que é de César. Então, é certo pagar tributo a César, sim ou não? Então, se Jesus naquele momento falasse que não, eu já falei isso em outros programas, ele atenderia a corrente nacionalista, né? Então, beleza, a terra é nossa, não vamos pagar tributo a ninguém. Revolução. Se ele fala que tem que pagar, ele agradaria a corrente imperialista. Então, Jesus estaria ali sendo Jesus subproduto de correntes ideológicas políticas. De outro modo, ele não. Dá a Deus o que é de Deus, os nacionalistas entenderam, os da fé do pai Abraão também entenderam, dá a Deus o que é Deus, o que a gente recebe de Deus, vamos devolver, mas também dá a César o que é de César. Você tem cidadania terrena, então exerça a sua cidadania, e eu fecho para Guilherme falar, Romanos 13, verso 7. A quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Então a gente tem que ter um equilíbrio e entender que nós não somos os idiotas da Grécia Antiga que ficavam em casa se excluindo da sociedade. Pelo contrário, nós estamos em todas as camadas da sociedade, chegamos e não vamos parar. Deus é bom. É interessante a sua fala quando cita dai a Deus o que é de Deus. Então Cristo está mostrando que a gente tem um relacionamento com o reino de Deus,
e temos um relacionamento com o reino de César, que é o reino humano. Verdade. Jesus não nega isso. Então, se nós temos uma relação, é óbvio que ele coloca como primazia a nossa relação com o reino de Deus. Tanto que ele coloca no início da fala, dá a Deus o que é de Deus. Entende-se as primícias, né? O primeiro, o seu melhor. Mas ele não diz para não dar, para não ter relação com César, com relação com o reino. Então, o que vem acontecendo é que a gente perdeu esse equilíbrio ao longo do tempo. Em algum momento, a igreja perdeu esse equilíbrio de recuar em vez de avançar nos espaços, não é? Então, quando a Bíblia vai dizer que nós somos sal e luz, e no sentido político, o sal é para avançar, para poder evitar uma contaminação lá na frente. Se o sal não avançar, esperar contaminar para depois salgar, ninguém salga uma carne podre. Então, mas entende? Dizer, o sal tem que chegar antes. Então, mas a irmã mandou aqui o seguinte. Então a jogada é tipo assim, o que você falou. O sal, então, é para salgar só dentro das 4 paredes. É o jogo do capeta. Então, o sal entendeu? não pode salgar lá em Brasília, não pode salgar. Pelo contrário, não foi isso que Jesus ensinou, né? As 4 paredes da igreja, as 4 paredes da igreja é para quê? Você se capacitar, você exercitar, aprender, você adorar, você edificar orar. Na fé, né? Edificar, pedir a Deus, venha o seu reino, porque venha o seu reino. Quando é que o reino de Deus se inaugurou aqui na Terra? Com a vinda de Jesus. E ele continua até a eternidade. Agora, quem é que vai participar desse reino? Nós que aqui estamos. Então, quem é que vota? Deus vota? Não, mas ele usa nosso voto. Ele nos abençoa através do voto. Se a gente se omitir, nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus. Mas a confusão talvez não seria, hein, Guilherme? Guilherme? Mas a confusão não seria essa, por exemplo, Atos 16:5 diz que a igreja era edificada na fé. Então, na igreja, você edifica a fé, né? Por isso Deus deu os dons espirituais. Efésios capítulo 4, verso 11, um para pastores, doutores, evangelistas e mestres, com visto ao aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguem na moralidade, a perfeita a estatura de Cristo. Aí no verso 13 ele fala, olha, para que não sejam mais como menino, levado de um lado para o outro, todo vento de doutrina. Não seja enganado, não seja manipulado. Então, na igreja você edifica a fé. Lá fora a gente manifesta a fé. E talvez não é isso aí, pastor, o problema. Na hora de manifestar a fé, as pessoas estão confundindo a manifestação da fé com a imposição dogmática, tipo o islamismo, por exemplo, onde eles estão, e aqui não é uma crítica, é uma realidade, a facção do islamismo, e talvez a palavra facção, vou usar um outro termo, uma repartição dentro do contexto religioso, ela é imposicionista, né? Ela é imposicionista. Né? Então, eu não vi isso, até hoje não vi, embora que à luz da história nós tivemos um período de inquisição, à luz da história tivemos um período de imposição da fé, e isso não é democrático, isso não é, e não é a proposta da Igreja Cristã Evangélica no país. Cristo morreu por isso. Porque naquela época lá, eram chamados do caminho, por causa de Cristo ele é o Messias, não aceitaram e o perseguiram até a morte da cruz. Mas porque confundiram. Exatamente. Porque eles tinham aquele delito de sedição, ou seja, achando que Jesus ia irromper, e o delito de sedição, no termo jurídico do Império Romano, que ele ia sucessionar, ou seja, ele ia usurpar o poder humano. O poder humano. E ele fala, cara, eu não vim pra isso, cara. Se o meu reino fosse desse mundo, eu acabava com essa palhaçada. Isso aqui é a versão do Bezerra? Eu acabava com essa palhaçada agora. Fala aí, vai. Então, essa... A gente o cara, pô. Toda hora, né? Desculpa, é porque o assunto é interessante, o assunto é bom. E quando é bom, a gente não pode perder o fio da meada. Muito interessante. E quando o sal, ele entende a sua função, então ele se antecipa. Então, como se falou, a igreja, por muito tempo, de repente, isso foi um projeto, uma estratégia maligna para prender a igreja dentro das 4 paredes. Verdade. E como o sal não sair, não se antecipar, né, a podridão que está avançando, e vem avançando cada vez mais. E está avançando tanto que essa podridão está afetando a próprio sal, a própria igreja. E chega um momento que, se não reagir, o sal vai se tornar insípido, não é? Mas será que a crítica, um pensamento aqui, será que a crítica internalizada, isso dentro do nosso contexto, nosso viés religioso evangélico brasileiro, né? Será que não é aquele falta de entendimento? Por exemplo, Paulo foi falar a Agripa. Paulo foi falar aos filósofos, elite da filosofia grega, os epicureus, os estoicos, que elas comandavam naquele contexto histórico. Paulo foi falar, e Paulo tirou onda, né? Até sobre sofismas, até os sofistas, Paulo citou, filósofos pré-socráticos. Então,
De outro modo, Pedro não. Pedro é o cara que pregava na rua e dentro da igreja. Paulo foi falar às autoridades. Ou seja, será que o problema não é esse? Os camaradas não entendem que uns Deus capacita para estar em determinados lugares e não adianta, Deus vai abrir a porta e vai colocar esse cara lá e outros não vão. E não é mérito nem demérito, é chamado divino. Além disso, nós temos historicamente, né, do ponto de vista religioso, né, nosso Brasil foi colonizado, antes do Brasil chegar aqui já tinha as religiões indígenas. Aí vieram o quê? Os nossos irmãos católicos. Aí os católicos vieram para conquistar e com a religião atrelada, né? Depois vieram as religiões africanas, isso foi influenciando o nosso povo. E depois veio o evangelho. Os evangélicos já na época de qual? Agora na época do Império. Na época do Império que foi aberto, porque até então eles vinham, mas muitos eram mortos, muitos eram perseguidos, porque a religião oficial do Brasil só tinha uma. Né? Isso também tem a ver com democracia. E o que acontece? De lá para cá, os missionários que vieram para cá, as religiões que vieram para cá, vieram justamente para não ser perseguida, elas vieram assim, não, a gente tem que trabalhar o quê? Somente a parte espiritual. Inclusive, quem era chamado para o Ministério Pastoral e tudo, qual era o conselho que era dado antigamente? Larga tudo, larga teu emprego, larga tudo, a gente vai te orientar para você ir para um local para estudar, depois você volta para exercer o Ministério Pastoral, esquece das coisas desse mundo. E aí nós fomos perdendo a essência. Demorou muito. Por quê? Porque naquela época era perseguido, hoje não. Hoje, graças a Deus, nós vivemos numa democracia em que o Estado é laico, mas as pessoas que compõem o Estado têm fé, né, e têm a exercer essa fé, e a Constituição nos garante isso. Posso interromper rapidinho? Então, nós vamos agora a um breve comercial, você vai ver aí um institucional do Estúdio Adorarte. Você quer gravar CD, procura aí o Adorarte, e também fica aí com esse louvor, um cantor, aí uma cantora, né, que está sobressaindo no Adorarte, e nós já voltamos. Segura a tua fala aí, porque agora a chapa vai esquentar. Segunda parte do programa, dá tempo de você. Convida aí, Guilherme, pessoal, para dar um like aí, como é que é? Você que nos acompanha, compartilhe o nosso programa, dê um like, né? Nos ajude e nos impulsione para continuarmos nesse trabalho e nessa proposta de informar cada vez melhor. se cumpra teu querer. Queremos te ver, queremos te adorar e a te dizer: nome sobre todo nome, outro nome igual não há, digno de honra, digno de glória. A terra estremece e
É isso aí, gente. Voltamos, segundo bloco do programa, o nosso podcast, O que a Bíblia Diz, para abençoar você e abençoar a sua casa. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, aqui está o Guilherme Pamplona e o nosso capelão Jorge Lacerda. Então, vamos agora à segunda parte do programa, e essa parte é muito interessante. Porque, na verdade, estamos num período eleitoral político e tem muita gente pensando que cristão não pensa. E eu tenho dito que cristão pensa. Guilherme Pamplona, o povo vai votar, ok? Antigamente se discutia os votos só apenas no aspecto dos direitos constitucionais, os direitos que são invioláveis do indivíduo, como ir e vir, moradia, saneamento básico, enfim, outras formas. Hoje se discute pautas. O que dizer de grupos que pensam contra as pautas da família? Nós, enquanto igreja, tanto pastores, obreiros e líderes e a igreja de modo geral, chegou o momento de se posicionar em favor da Bíblia, vou dizer assim, em favor dos valores. Chegou o momento, uma altura da nossa história no Brasil, em que não dá mais para ficar em casa ou na retaguarda. Precisamos fazer a leitura do que está acontecendo, porque daqui a menos de 2 meses, temos uma eleição, e nessa eleição nós temos, de um lado, uma pauta progressista, chamada de pauta progressista, onde tudo que está na pauta é contra os valores cristãos. E se nós não fizermos agora, não abrirmos o entendimento, não mostrarmos o povo evangélico pensa, a igreja pensa, o povo cristão, o povo que, sobre todos os povos, é o povo que Vou fazer só uma pergunta para vocês. Tem diferença do dinheiro que compra a carne, que coloca a gasolina, que inclusive ficou muito caro pós-pandemia? Tem diminuído um pouquinho, graças Não, diminuiu a Deus. bastante agora. Diminuiu bastante. Tem diferença do dinheiro do ateu, do à toa, do crente, do cretino, do católico, do espírita, do bandista? Tem diferença? Ou o dinheiro e o voto de todo mundo têm o mesmo valor? Sim, por ser cidadão brasileiro tem o mesmo valor, e tem um valor muito alto. Não é simples, não. Para que a democracia fosse implantada aqui no Brasil, muita gente sofreu. Até o imperador que a gente tinha aqui, ele foi banido. Ele foi banido, e ele que proporcionou tudo isso. O rompimento com o Império, O Império. Então, a duras penas. Só que, historicamente, nós aqui do povo brasileiro, a nossa, vamos dizer assim, liberdade, estamos aí chegando a 7 de setembro, independência ou morte, a nossa liberdade política, essas coisas vieram da elite para o povo, não foi ao contrário. Em outras culturas, o povo se levantou, como da França e outros, o povo se levantou e forçou a elite que estava no poder a modificar tudo. Nós sempre partiu da elite para cá. Então, até hoje, a elite estava acostumada a fazer, nós vamos fazer assim, vamos manipular todo mundo, e a gente consegue, vamos fazer isso, manipular todo mundo. Só que agora o povo está se levantando. Uhum. E quando o povo se levanta, é como tem até o gigante que dorme, meu amigo. Nós somos um povo que somos tranquilos, mas chega um ponto que não dá mais. Porque se nós evangélicos, se nós servos de Deus, e aí cristãos, seja católico, evangélico ou espírita, não nos envolvermos com a política para melhorar o nosso país, hoje, amanhã estarão nos calando, cerceando. Agora na China foi votado. Agora não pode mais colocar nada sobre religião na internet. Já tinha sido proibido a manifestação pública. Aí foi cerceando, acabaram com as igrejas, começaram a se reunir em casa. Agora nem na internet. Então, se nós não nos envolvermos com política hoje, não valorizarmos o nosso voto hoje, sabe o que vai acontecer? Amanhã vamos ser impedidos de pregar o evangelho do reino de Deus. E os princípios, e aqui não vai partido A, partido B, de esquerda, direita, não. Nós temos que nos pautar de acordo com os princípios bíblicos. O que a Bíblia diz com respeito à família? Nós, enquanto... Homem, mulher, filhos. Homem, mulher, filhos. Então, o pessoal está tentando desconstruir isso já há algum tempo para o quê? Separar os evangelhos, colocar um contra o outro, os cristãos de um modo geral, que a maioria do nosso país é cristão, colocando um contra o outro para tentar nos dividir para o quê? Reinar, para manipular.
Então, é o poder humano, e a gente não podemos fazer com que isso ocorra. Do ponto de vista maligno, é o diabo que está influenciando. Nós não é um entendimento também, pastor Ailton, sobre eu não me envolvo com política. Na verdade, o cristão ele não se envolve com o político, com a pessoa em si, mas porque a política é o exercício da democracia, da gestão, da boa gestão. Então, tem aí, eu acredito, uma confusão, porque o pastor de igreja ele deve se envolver com política, mas não com o político em si. Sim. É aí que está a grande diferença. Correto. Entende? Que a gente, como há uma mistura e um entendimento errado, enquanto pastores, o pastor não pode ir para o seu púlpito defender político. Ele vai defender a política, que é, na verdade, o exercício da cidadania, o bem comum, o direito das pessoas, etc, etc. Okay. A ideia, né? A ideia. Cabe, então, agora, a mim, poder esclarecer, então, uma coisa importante, que eu já tenho citado, né? O que é o político e o que é o idiota. Mais uma vez, voltando aqui às aulas de filosofia na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás. Então, nós tínhamos uma grande diferença entre esse aspecto. Então, o idiota é quem ficava em casa, pensando no seu umbigo, na sua necessidade. E o político é quem participava da vida da cidade, trabalhava, estudava, corria, lutava e tal. Então, hoje, no nosso país, nós temos um grande problema, e um dos problemas que nós temos, qual é? É justamente o fato que muitas pessoas querem isolar a comunidade evangélica como que se ela só fosse religião. Massa de manobra, né? Isso aí. Porque na hora do voto vai lá nas igrejas maiores pedir o voto, chora. E é como que se o cara só pensasse em orar, ou o católico em rezar, sabe? E o outro em fazer suas oferendas. Fosse um alienado. Como se a vida deles fosse só isso. E, na verdade, são seres humanos normais, que tem suas crenças e valores, assim como o cara tem a crença que ele tem que levantar e colocar o pé direito no chão para começar direito. Inclusive, pagamos impostos. Não, inclusive aquelas crencinhas, meu irmão tá coçando, é dinheiro, um monte de crencinha que tem. E aí isso pode. Agora, uma crença dentro de um contexto bíblico, teológico, é coisa de fanático. Então, a gente precisa tirar disso. Mas vamos lá, vamos quebrar aqui isso aqui agora de forma clara. Políticos que querem se eleger usando a igreja evangélica, que são favoráveis à liberação da maconha, das drogas, favoráveis à liberação do aborto, que são favoráveis a a ideologização das nossas crianças, que é a erotização das crianças, que são favoráveis a dizer que nós temos uma pauta, vamos dizer assim, extremista, que nós somos fundamentalistas. Chama a gente homofóbico porque não concorda com a questão sexual do outro. Então, pronto. A gente respeita. Só de uma coisa, se o teu candidato fala crente e concorda com isso tudo, não vote nele. É por aí. É só isso, porque tem que valorizar o voto. Nós temos que ser respeitados. Nós pagamos impostos, somos cidadãos e votamos. E se não formos respeitados, não tiver alguém que nos represente lá, vamos ser engolidos. É verdade. Só que agora está mudando, o censo está aí. Está mudando. O povo cristão, evangélico em particular, está crescendo mais. Existe o católico, o espírita, estamos comuns nesses princípios. Se a gente não gritar agora, não valorizar nosso voto, não fazer valer a vez, a gente ora, agora quem vota somos nós, Deus nos impulsiona, nós vamos, daqui a pouquinho não vamos poder mais falar sobre Bíblia, sobre pregar nem mesmo o Evangelho, porque já estamos sendo fiscalizados. Verdade. Porque em outros governos aí ideológicos, agora a igreja está como se fosse uma empresa qualquer. E antigamente ela declarava o imposto, declarava tudo, mas era uma questão o quê? Quem mais ajuda a sociedade nesse país? É a igreja. Quem mais ressocializa as pessoas? É a igreja. Quem mais tira o pessoal das drogas, inclusive? É a igreja. Então, a questão é essa. Do ponto de vista teológico, é o inimigo agindo. Mas, do ponto de vista ideológico, nós temos que pautar na nossa regra de fé e prática. O problema é que tem muitas igrejas surgindo por aí, e tem muitos líderes religiosos que não estão nem sabendo, nem ensinando, nem capacitando o pessoal do ponto de vista bíblico. A pessoa precisa entender e saber o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz para poder seguir a vontade de Deus. Outra coisa, aí o cara fala assim, não, mas eu não quero Bíblia, eu não quero fé. É um direito dele. Sim, mas não quer Jesus? A fé não é imposicionista. Sim, sim. Nós não pregamos o Evangelho que ele é imposição. O Evangelho é imposição.
Tá? E a grande questão é que não existe uma agência mais ressocializadora em nosso país do que a igreja. Tá? É a igreja que está dentro dos guetos, é a igreja que está dentro... Me faz lembrar da fala de Bill Hybels. Eu vi igreja viçosa, poderosa, pungente, em choupana, em trelhos, em cavernas, em lojas, em templos suntuosos, porque a vida da igreja não é as suas paredes, a vida da igreja são as pessoas e o Espírito Santo agindo nela. Inclusive, antes do Pamplona falar, um grande empresário, dentro de uma grande companhia, ele começou a questionar a equipe, falou, cara, eu não estou entendendo, esses caras saem de casa às 4 da manhã, entram no trem lotado, vem com a panela, não vem com a marmita, com a marmitinha, com paraquedas lá dentro, chega aqui, eles trabalham cantando, trabalham rindo, meio-dia eles param, mal almoço, vão fazer o culto deles, terminam tão felizes, não são de reclamar e tal, e no final do mês ainda dão disso na igreja, qual a satisfação? Como é que eu faço para trazer isso para a empresa? E aí um dos seus grandes gerenciadores lá de equipe falou, olha, só tem um jeito, você tem que trazer o Espírito Santo. Tem que entregar sua vida a Jesus, né? Esse elenco inicial que o pastor estava falando há pouco sobre, estava elencando algumas pautas, é que se nós não nos posicionarmos, se a igreja não for alertada agora, hoje, neste tempo, eu acredito que é o último tempo desse jogo no Brasil, como está acontecendo no mundo. Nós estamos num momento muito importante e não precisa ir muito longe, nem precisa ser um experto na Bíblia para entender que a ideologia de gênero, além de ser nocivo para a sociedade, e o pastor estava falando há pouco sobre quem defende essas pautas, por exemplo, você vai... É uma pauta de ideologia de gênero em tantas coisas, você entra no banheiro, a sua neta, então sua filha de 10 anos, de 11 anos, entra no banheiro e lá tem um marmanjo. Então, quer dizer, isso não precisa... Não, mas isso aí é uma brincadeira. Então, quer dizer, isso é uma brincadeira. Não precisa ter Bíblia para entender que isso aí é ruim para a sociedade, entendeu? Você está na rua... Eu estive em Montevidéu algum tempo atrás, assim que liberaram a maconha, e estão querendo também trazer... Você foi lá fazer o quê em Montevidéu quando liberaram a maconha? Eu não fui fumar maconha, não. Graças a Deus. Eu andava ali no centro da cidade, Até o Samuel tá rindo lá. Eu fui 2 vezes, eu fui 2 vezes em Montevidéu, eu tive esse privilégio de... E na segunda vez, quando eu fui, já tinha sido liberada a maconha. E aí eu andando na rua, ali na de 8 de Julho, é uma das ruas principais da cidade, tem a Constituinte, são as duas principais, né? É a Rua do Comércio. Mas olha só, para tu continuar, essa turma que é a favor de liberação de maconha, eles nunca andaram na favela, não conhecem comunidade, não conhecem que com a mãe desesperada chorando, pastor, pelo amor de Deus, pastor, tira meu filho da boca de fumo, que ele levou tudo, apenhorou minha televisão, apenhorou meu ferro, apenhorou meu micro-ondas, eu tô sem nada em casa, pastor, ora, me ajuda a tirar meu filho, querem matar meu filho. Então parece que essa turma não conhece isso. Não conhece. Eles que a estão igreja... em outro planeta. Não, e muita gente passa fome, muita gente de classe baixa, que não, vive no inferno. A igreja educa. Vive no inferno. E ela cresce socialmente. E fora para o pastor falar, os malefícios emocionais irretratáveis, irrecuperáveis dos aspectos humanos, porque o divino a gente não vai nem comentar, porque é Deus que cura, mas continua. Montevidéu, 11 de... Como é que é o nome da rua lá? De 8 de Julho. Um monte de maconheiro doidão lá. Eu estava andando na rua e eu senti o cheiro eu falei com um colega meu, tô sentindo cheiro de... Aí ele falou, eu só tô olhando... Ele falou assim, olha do teu lado, quando eu parei para olhar, o pessoal ali para, homem, velho, senhoras... com sua trouxinha, rola sua maconhazinha, tá ali. Então, é uma cidade que está hoje na pobreza, na miséria. Literalmente na miséria. Estados Unidos, que está acontecendo em Washington e outras cidades lá. E quem cabeça no Brasil, os cabeça desse... Como o senhor está falando assim... essa turma não tem noção do que é uma mãe sofrendo com um filho viciado, o que é uma família inteira sofrendo, o que é um bairro sofrendo, o que é uma sociedade sofrendo. Claro que eu estou ironizando, né? Não, mas sim, mas não sabe mesmo, não. Mas sofre, mas quando o senhor falou... Só quando acontece com algum deles, só que a maioria deles também tem, muitos, não vou botar a maioria, mas muitos estão envolvidos também com essas Não, a maioria da turma que encabeça, que defende, são dependentes, são maconheiros. A verdade é essa, cantores, artistas, etc. Estamos no Rock in Rio começando Eles aí, né? são, então, ali é uma potencialização desse negócio. Então, quando o senhor fala da pauta, é importante realmente nós ficarmos atentos para orientar. Mas sabe o que é engraçado? O normal não se impõe.
Esse é o problema. O normal não se impõe. O que é o normal? O que é o normal numa sociedade? O que é o normal? É o que está no artigo 226 da Constituição Federal, que a família é a base da sociedade, é a célula mátre e deve ter total proteção do Estado. Isso é o normal. E o que é a família dentro da Constituição Federal? Um homem, uma mulher e sua prole. Ah, não, existe outros tipos de família. Existe Isso é invencionice, né? Claro, então, aí não, porque foi Gala Basco tá foi querendo. criado com a mãe, foi criado com o pai, foi criado com a avó, e pererê para. Cara, não está se discutindo isso. Não tá, a gente está falando da base. A grande realidade, para você poder continuar falando, quem já fez a psicologia, quem já esteve na faculdade, sentou na academia de formação psicanalítica ou da psicologia comportamental, o que o Winnicott falava? Não sei nem se eu pronunciei o nome dele correto. Winnicott. O Winnicott. O que ele falava? Mães castradoras e pais omissos criam doenças emocionais nas crianças, ou seja, pais que são patológicos criam uma patogenia nos seus filhos. Então você vai ter o políticozinho que vai para Brasília, mas ele começou a se tornar um demônio dentro de casa. Você vai ter o pastor que está no púlpito, porque eu falei isso para você falar, o problema não está na classe. Por exemplo, a grande emissora colocou assim: médico, me perdoa você voltar a falar, médico, carteira, habilitação vencida, atropelou. Eu falei, calma aí, por que médico? Foi um homem normal. O que tem a ver uma coisa com outra? Então não tem a ver se é pastor, se é médico, se é policial, se é político. Não importa, pô. É o ser humano. O problema não é o título, o problema são as pessoas. O problema não é CNPJ, o problema é CPF. Então, é isso que a gente tem que entender, você que está com a gente aqui. Mas vamos deixar o Pamplona falar, que ele está tentando contar a história dele em Montevidéu. Ele não fumou maconha, essa história jamais. Merece até um tchan. É uma expectativa. E quem foi, e se você foi em Montevidéu hoje, você vai ver o que é miséria. Aqueles carros antigos que nós tínhamos lá aqui no Brasil, e são carros que estão rodando lá, aqui, Chevetes antigos. Estão copiando de Cuba? Cuba é a mesma coisa, né? Então, tá ali, ele está no caminho de Cuba. Então, é o tempo que nós estamos falando de quando o pastor elencou algumas pautas de alguns partidos. Inclusive, tem um partido que preparou, acho que essa semana, uma cartilha. Caso eleito, ele vai fazer uma quarentena, não sei se você ouviu isso, uma quarentena fiscal. Ou seja, vai travar tudo durante um período que você tem na poupança, vai ser tudo confiscado. Não, e como se fosse possível. Entende? Quer dizer, além de outras coisas, então o povo está meio que dormindo. Posso aproveitar então? Sim. Eu vou olhar para essa câmera e após eu falar, cada um de vocês olha para uma câmera e manda a sua mensagem. Eu vou mandar agora. Valeu, produção? Vou mandar agora. Olha para cá. Olha só, aqui é o pastor Hilton Bezerra falando, ok? No programa que a Bíblia diz, o podcast aqui. Coronel, nosso capelão Jorge Lacerda, Guilherme Pamplona. Somos pastores, somos seres pensantes, ok? Temos formações acadêmicas lhe parecida. Preste bem atenção. Se você não quer um governo totalitário, quase que eu dobrei a língua aqui, totalitário. Se você não quer um governo que venha manipular e querer decidir o rumo econômico e o rumo de crença e valor da nossa família, meu amigo, então você vai ter que... Não tem opção hoje no Brasil. Tu vai ter que votar no 22. Não tem jeito, tem jeito? Não. Então essa aqui é a minha fala, estou sendo honesto, estou falando do leito da presidencial, você vai ter que votar no 22. E os caras criaram até um nome... bolsonarismo. Os caras são malucos. Você vai ter que votar no 22, porque hoje, me parece que é o único que não quer fechar com esse governo totalitário, pelo menos agora. Não sei se ele vai mudar amanhã, porque também ele é um ser humano. Sim. Ok? Não é Deus? Mas tem 30 anos ou mais que ele está na política e nunca mudou. Nunca mudou. Vai mudar agora. Então, pronto. Então, ó, se você não quer governo totalitário, se você não quer um governo manipulador da sociedade, se você não quer um governo que fica criando um monte de vítima para depender do Estado, como se fosse um monte de vagabundo que não sabe nada para fazer, que são gente que está ali bitolada. Se você quer um governo que avance, que cresça, que avance, que as comunidades sejam livres e quanto mais jovem com perspectiva... Que desenvolva o Brasil, né? Que desenvolva o Brasil. Então vamos para a pauta aí da ideia do 22, que é a melhor pauta. Essa foi minha fala, agora é vocês. Nós corremos um risco também, se não acordarmos até outubro, a intenção deles é fazer também um bloco
igual a Rússia, né? Um bloco comunista na toda a América do Sul. A Ursal, né? Até Cada país já tem nome aí, Ursal. Cada país vai ser uma república dentro desse sistema ditatorial. Então, a gente estava falando muito aqui a nível de Brasil, mas a coisa na América do Sul está muito avançada. Então, nós precisamos sim acordar, porque senão nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas posiciona aí, qual o número O aí? país é 22, hoje nós só temos ele, não temos outra opção, não tem outra opção, realmente, você já viu os debates, não tem outra opção. Então, em termos de Brasil, de América do Sul, é muito importante o povo de Deus, povo evangélico, povo do bem, independente de ser cristão ou não, mas se você quer o melhor para a sua casa, para a sua família, para o seu país e para a América do Sul ainda, também, além de tudo isso, é o número 22. E antes do Lacerda falar, deixa eu só dar uma fala aqui. Quantos são da bancada evangélica? São quantos deputados? 100 e vai. 513... Não, da bancada evangélica, 100 e pouco. Atualmente. Então, agora presta atenção. Quantos são que bota a cara, que aparece, que se posicionam? São Então poucos. também não vote também em candidato a deputado federal, estadual, senador, que não se posiciona. Porque a política é segmentada. Nós somos cristãos evangélicos, então nós temos que ter representante. Não é representante de Deus, não. É representante dos nossos valores, enquanto comunidade. Valores. Isso. Então, eu queria, além do voto de presidência da República, não podemos esquecer que o nosso sistema aqui é presidencialista, mas parlamentarista. Então, o presidente ele não tem a última palavra, ele não governa sem o Congresso. É o parlamento. Então, sem o parlamento. Então, além do presidente votar consciente, de acordo com os princípios bíblicos, precisa votar também nos deputados federais, senadores e governadores que têm o mesmo princípio. Principalmente com relação a Brasília, a nível Brasil, senadores e deputados federais, porque senão o presidente não consegue governar. Não consegue avançar porque eles ficam travando tudo que é pauta presidencial lá e fica forçando a tomar outras medidas. Porque, afinal de contas, quem é o legislativo? É o Congresso Nacional e a Câmara do Senado. Eles que fazem as leis. O Executivo tenta, quando vê alguma coisa muito esdrúxula, barrar a lei, mas ela volta para lá e depois ela é o quê? A lei é sancionada. Depois que a lei é sancionada, o líder do Executivo ele é obrigado o quê? A obedecer. Então, além do presidente, nós precisamos ver os deputados federais, os senadores e também os governadores para nos representar de maneira adequada com os princípios cristãos. Porque senão tem gente que fala assim, não, eu vou votar só em presidente e o restante. Então o voto vai ser anulado. A eleição passada, se eu não me engano, foi 12 milhões de votos que foram o quê? Anulado. E disseram por quê? Porque um votou numa parte e não votou outro. Então não vai com essa só votar na presidência da República. Vota em todos, vai lá com a sua colinha de maneira consciente, mas escolha candidatos que estão pautados de acordo com os princípios bíblicos e nos partidos corretos. Tá bom? Preste atenção nisso. E aqueles que lá já estão, analise para ver se estão te representando bem ou não. Se não tiver, substitui, coloca pessoas novas. E deixa até eu falar uma coisa. E quando o nosso querido Jorge Lacerda fala isso, você talvez fale assim, não estou entendendo, não está entendendo? Cada grupo volta de acordo com seus valores. Sim. Então, cada grupo vota de acordo com seus valores. Senão não é política. Senão não é... Democracia é isso. É ter partes. Essa é a beleza da democracia. É isso aí. Então, você não é nada pessoal. Não é nada pessoal. É ideia, é ideológico. Além disso, pastor Ailton, tem um grupo do bem que ignorantemente diz, vou votar em branco, vou anular meu voto. É uma outra ignorância. Com certeza. Porque você está anulando um voto a mais pro lado do bem, vamos dizer assim. Porque quando você, indo ou não, se você anula o seu voto, não vai deixar de eleger alguém. Alguém vai sentar lá. Não vai adiantar nada. E você vai se submeter do mesmo jeito, não adianta. Não tem como você dizer, eu fui nulo, então eu não me submeto a isso. Não existe isso. É até um direito teu, mas só que favorece... O lado, infelizmente... E você também não toma partido de nenhum. Então a gente volta... Quando Cristo fala, dai a César o que é de César, quem constrói César somos nós. Verdade. Como cidadãos. Nós colocamos César lá. E depois vamos achar ruim? Eu acho que dá uma palavra para isso, sabe? É a síndrome de Deus. O homem quer ter o poder humano achando que é Deus. Verdade. E Deus está acima de tudo isso e ele quer mandar em tudo como se fosse Deus, quer esse poder econômico, bélico, o poder de dizer, de mandar prender, de fazer isso. Meu amigo, confia em Deus que é melhor. Só que eu tenho uma notícia, o programa acabou. Já? Mas tão rápido. Essa relação, Agora estamos esquentando. Essa relação da política com o reino de Deus ela é uma coisa bem estreita, não é?
já estamos no 47 do segundo tempo. Porque lembra lá de quando Cristo morre, é um senador que vai pegar o corpo de Jesus, que se converteu. Entende essa relação? Até então, ele estava seguindo Jesus de longe, né? Uma pessoa Naquele comum não momento, poderia... Então, no meu livro, Jesus que eu não conhecia, eu falo tanto de Nicodemos, tanto de José de Arimateia. Eles são os seguidores anônimos de Jesus. Eles não manifestavam a fé, mas eles eram da fé. Eu quero dizer e profetizar, tem muita gente que Deus vai usar no Brasil, em nome de Jesus, como Ciro e como a José de Arimateia, como Nicodemos. Ciro, rei da Pérsia. Ciro, rei. É bom explicar. Né? É porque o cara deturpa, né? É verdade. Tem que tomar maior cuidado. Ciro, rei da Pérsia, Isaías capítulo 45. Não tem nada a ver com esse Ciro aí, não. Do Ceará, não. Tem nada a ver, não. Esse aí é outra parada. Mas, gente, vamos lá então. Terminou o programa. Deus abençoe a todos. Obrigado. Convida aí o pessoal. Vai lá, convida aí. Olha, deixa o seu like, compartilha, nos acompanhe para que esse canal cresça e chegue aonde nós não podemos chegar, influencie pessoas para que o nosso Brasil cresça, para que o evangelho avance, para que o reino de Deus seja abençoado, para que os cristãos se unam. Olhando para cá agora, se despede aí, Pamplona. Compartilhe, comente também, deixe seu comentário, deixe sua ideia, que para nós é muito enriquecedor. Né? Faça pergunta também, estamos à sua disposição. Valeu, gente. Valeu, Até a próxima.